Baruch Hashem, que Ele nos dá a oportunidade de estarmos todos juntos neste momento da leitura e dos comentários da porção da Parashat de Zav, porção especial para este Shabbat Hagadol, Shabbat que antecede a festa de Pesach, com muita energia, né? Nós estamos nos aproximando da festa de Pesach e que mais bonito que termos a oportunidade de fazer uma reconexão, de podermos ligar a nossa alma mais uma vez com o sagrado neste dia de Shabbat Hagadol, né? E por isso é que esta porção de Zav é uma porção especial, porque a palavra Zav é a base da palavra mitzvah, né? Mitzvah, mitzvot, né? Nós sabemos que mitzvah é mandamento, né? E Zav, a palavra Zav é a base desse verbo que significa ordena ou manda. Por isso é que a porção da Parashat de Zav começa com essas palavras, ordena, né? Hashem fala a Moshe para ordenar, né? Ordenar todo o serviço sacerdotal para o começo, a inauguração do Mishkan, a tenda que esteve com os Bnei Israel durante os 40 anos no deserto e que também esteve por um período longo da vida dos Bnei Israel em Eretz Israel até a construção do Bet Hamikdash, né? A casa do templo, né? Então, este mandado de Zav é esse começo do serviço, mais uma vez, dos Kohanim, da Avodah, né? Que nós conhecemos como Avodah, o serviço a Hashem, né? Então, a pergunta base de todas estas coisas que estamos estudando hoje, da porção de Zav, é por quê? Por que estudarmos a porção de Zav? Por que entendermos o mandamento? Por que temos que ter essa capacidade de entender essas questões que Hashem está mandando nós fazermos neste Shabbat da Parashá de Zav, Shabbat Hagadol, né? E isto é importante porque dependendo da forma, mais uma vez, isso eu já tinha falado em outros anos, dependendo da forma em que nós enxergamos o mandamento poderá ser para nós um peso, uma carga, um sofrimento, um trauma, um problema, ou dependendo do nosso olhar, podemos fazer que o mandamento seja uma coisa que nos traz alegria, que nos traz força, que nos traz amor, que nos traz o mais importante de tudo, que é a conexão do ser humano com Hashem, né? Esse é o grande segredo da Parashat de Zav. E eu vou precisar falar mais uma vez um midrash que já falei em anos passados, né? A respeito do conceito da mitzvah, né? Que os sábios nos falam que quando estudamos a Torá e lemos a palavra mitzvah, né? Quando lemos a palavra mitzvah, não podemos traduzir a palavra mitzvah diretamente ao português como mandamento ou ordenança, né? Porque mais uma vez estaríamos carregando com energias negativas o que realmente significa mitzvah. Mitzvah pode ser muito bem traduzido ao português como ligação, né? Como conexão, né? Então, cada vez que nós temos a oportunidade de cumprir uma mitzvah, ou melhor dito, de fazer uma mitzvah, né? O que nós realmente estamos fazendo é fazendo uma religação, fazendo uma conexão com Hashem, com o sagrado. É como uma ponte que nós estamos construindo para podermos alcançar um lugar que nós não temos a capacidade de alcançar esse lugar, essa distância, se não tivermos essa ponte. Então, cada vez que nós cumprimos uma mitzvah, nós estamos fazendo esse trabalho de colocar mais um tijolo, de colocarmos mais uma pedra, de colocarmos mais um concreto, de colocarmos mais uma treliça nessa ponte para que todos consigamos o quê? Vou fazer essa pergunta mais uma vez. Para que nós consigamos o quê? O que lembramos na festa de Pesach? O que foi o que aconteceu nos dias dos nossos pais naquela época em Pesach, quando eles saíram de Mitzrayim? Com que foi o que eles encontraram? Que foi o primeiro que eles encontraram quando os Mitzrim, os egípcios, estavam nos perseguindo porque iam acabar com a nossa vida? Qual foi o primeiro obstáculo que os Bnei Israel se encontraram na sua frente, que eles não conseguiam se livrar?
e pelo qual muitos choraram e acharam que iam ser extinguidos pelos egípcios. Qual foi esse obstáculo? Isso, o Yam Suf, o Mar Vermelho, né? Então, o Mar Vermelho é uma força natural que nenhum ser humano teria capacidade de cruzá-lo nessa situação. Então, Hashem fez o quê? Hashem fez uma conexão. Ele deu uma ordem. Falou para Moshe o quê? Que foi o que falou para Moshe? ¿Por que rezas? ¿Por que oras para mim? Entra e anda, né? Anda. E em esse zav, em essa mitzvah, quando ele cumpriu essa palavra, não sendo um mandamento, sino sendo uma conexão, todo se ativou. E nesse momento, os sábios nos explicam que o mar se abriu e eles passaram pelo seco. E é muito interessante que os sábios nos falam que quando o mar se abriu, né, e eles passaram pelo seco, não era que o fundo do Mar Vermelho era como uma BR, uma pista, né? Ele não era assim. Realmente o Mar Vermelho, no fundo, ele tem como bastantes degraus, ou seja, tem como que chama esses vazios. Esqueci, tem uma palavra que fala a respeito, que tem esse conceito desses buracos que há no mar, fossas, né? Tem essa questão. Então, realmente o que Hashem preparou foi uma ponte para que os Bnei Israel passaram e não caíram nesses vazios, né? Cada vez que nós temos a oportunidade de cumprir uma mitzvah, nós temos a capacidade de fazer isso. Que os milagres e as coisas que Hashem querem que aconteçam comecem a acontecer, né? Então, a palavra Zav, essa base da palavra mitzvah, tem essa conotação. E só para finalizar o meu primeiro comentário nesta porção da Parashat de Zav, aproveitando que é um Shabbat especial, Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol significa literalmente o grande Shabbat, né? E o grande Shabbat é lembrança do Shabbat que antecede a festa de Pesach. E como é uma lembrança de Pesach, mais uma vez, para quem estuda hebraico e tem essa capacidade de lê-lo, né? Quando nós lemos a palavra mitzvot, né? Se você for olhar detalhadamente a palavra mitzvot, existe uma outra palavra que se pronuncia de forma diferente, mas que se escreve do mesmo jeito, que é a palavra matzot. Matzot e mitzvot compartem as mesmas letras na mesma ordem, né? E os sábios nos ensinam que não é uma questão de azar, não é uma questão de sorte que a palavra mitzvot e a palavra matzot tenham as mesmas letras, né? É porque quando nós vamos cumprir uma mitzvah, precisamos ser como uma matzah. Mas como uma matzah? Como uma matzah, porque a matzah é aquele pão que não tem a oportunidade de ficar aguardando para ele começar a levedar e depois ser assado. Sino que a matzah, nós começamos a fazer e precisamos acabar com o processo da matzah logo, rápido, antes dos 18 minutos, quando se considera que a farinha já começa a se tornar hametz, né? Que ela começa a fermentar. Então, quando nós temos um mandamento na frente, quando nós temos uma oportunidade de cumprir um mandamento na nossa frente, ou melhor dito, quando temos a oportunidade de fazer uma conexão com Hashem na nossa frente, nós precisamos ser como a matzah e não como o pão normal que é fermentado, que aguarda, que olha, que ele cresce antes, que ele cresce em orgulho, que ele cresce em raiva, que ele cresce em muitas coisas antes de cumprir a mitzvah. Precisamos ser como a matzah, que olhamos a questão e a cumprimos rápido, para que nós sejamos considerados por Hashem. Tanto assim que na porção de hoje da Parashat de Zav se fala a respeito dos pães da consagração, né? Da cesta que estavam junto com os pães da consagração. E agora vem uma pergunta: como eram esses pães que estavam dentro do Kodesh, né? do santo templo, do Mishkan? Eles eram pães devedados, como no caso da Halá? Não. Os pães que estavam no Mishkan, dentro do santo, né? Que é o Kodesh, eram matzot, eram pães sem levedo, né? Sem eles ter feito esse processo de crescimento, né? Então isso nos ensina que se nós queremos estar próximos de Hashem, lembrando mais uma vez o que estudamos em Parashot passadas, que o Mishkan era o quê?
O Mishkan era o desejo de Hashem de morar no meio de quem? No nosso meio. Então, se realmente nós queremos que Hashem more no nosso meio, nós precisamos ser uma matzá. Seremos, a vezes, insípidos, né? Porque muitas vezes se pergunta, né, por que a matzá, muita gente fala que a matzá é muito ruim, que não tem sabor, que não tem gosto, que ela é insípida, que ela é dura. Se fala muito mal da matzá, né? E eu sempre que tenho a oportunidade de consumir a matzá, a consumo com muita alegria e sempre falo para as pessoas novas e velhas que a matzá é o pão, é o lechem she'ashamayim, o pão do céu, né? A matzá é o pão do céu, né? E esse é um teste. Cada ano nós comemos matzá como uma mitzvah e durante o ano também podemos consumi-la. E sempre devemos consumi-la com alegria. Porque se nós falarmos que a matzá é ruim, se nós falarmos que a matzá é sem gosto, estaríamos fazendo o mesmo que os nossos pais falaram quando eles receberam o quê? O man, que falaram que não tinha sabor, né? Então nós precisamos ser como a matzá. Precisamos ser rápidos. Precisamos ser úteis na hora. Não podemos aguardar que a situação melhore para nós começarmos a fazer as coisas. Nós precisamos fazer as coisas para que a situação melhore, né? Com isso, eu vou fechar os meus comentários por enquanto. Vou abrir a participação do Minyan, que estamos juntos hoje. Shabbat Shalom. Eu gostaria muito de chamar a atenção um ponto que é muito interessante. Essa nossa paraxá é a paraxá final, quando Moshe faz instruir aos Kohanim, o Kohen Gadol, as instruções, como fazer o serviço do templo. Ou seja, como fazer os sacrifícios, como fazer a lavagem das mãos, enfim, todos esses detalhes que faziam parte do serviço do templo. Como fazer o sacrifício, o que queimar, o que comer, o que fica para os Kohanim, o que fica para o Eterno através da queima, né? Então, ele estava ali instruindo para que fosse feito especificamente a maneira como o Eterno quer. O Eterno não falou assim, ó, vai lá, faz do jeito que você quiser. Ih, rapaz, não tem problema não, corta do jeito que for, queima o que você quiser comer, come o que quiser. Não é assim. Não é assim. Não é assim que o Eterno, ele criou o seu povo. Não é assim. Ele determinou tudo aquilo que tem que ser feito. Aquilo e a maneira como tem que ser feito. Então, aí nós perguntamos, mas naquela época havia o sacrifício e hoje não tem mais sacrifício, por quê? Ora, hoje não tem o templo, não existe mais o templo, nós não temos mais o templo. Mas a palavra do Eterno que está ali em Torá, perdeu valor? De forma nenhuma. Não perdeu valor de forma nenhuma. Essa palavra, ela continua existindo. Os sacrifícios, eles continuam existindo, só que não são mais os sacrifícios dos animais. Ninguém vai pegar um cabrito e sacrificar o Eterno. Isso é um pecado enorme, um pecado terrível. Como é que nós podemos fazer para fazer os sacrifícios? Ora, nós fazemos os sacrifícios através de Sedaká, através da ajuda à sinagoga, através de colocar as nossas coisas que nós damos valor a serviço da comunidade. Pensa bem, naquela época a pessoa ia lá, cometia um pecado e queria fazer um sacrifício ao Eterno para pedir perdão por aquele pecado que cometeu. A pessoa pegava uma coisa sem valor, pegava um carneiro. Na época, vamos prestar bem atenção, na época, quais eram os valores econômicos, quais eram os objetos que tinham valor econômico imenso? Bom, as tendas tinham valor porque a pessoa morava na tenda, mas o Eterno não falou, queime as tuas tendas, sacrifica. Ele não falou isso, por quê? A tenda representa as pessoas. Da mesma forma como o Eterno não quer que as pessoas sejam sacrificadas. Nós vemos isso, o Eterno sempre abominou o sacrifício humano, as tendas representam isso. Não. O que o Eterno quer? Sacrifique os animais. Os animais, aqueles específicos, né? Eles tinham um valor econômico muito importante lá. Então, a pessoa, quando levava um sacrifício, levava uma coisa muito valor e muito importante na sua vida.
É isso que o Eterno quer de nós. Vamos fazer sacrifícios a quem? Ao Eterno. Fazendo o quê? Sacrificando o animal? Não. Levando ao Eterno aquelas coisas que nós damos valor. Ou seja, os recursos, o serviço, o trabalho, esses valores nós temos que levar. As sinagogas, elas têm um preceito muito interessante, um costume, não é lei, é um costume de as pessoas que vão fazer as leituras, as pessoas fazem uma oferta, normalmente é feito até um leilão, fazem uma oferta para fazer as leituras. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos oferecendo um sacrifício pela honra de fazer a leitura de Torá. Nós estamos fazendo uma oferta de coisas que para nós tem valor, ou seja, dinheiro para nós tem valor. Por quê? Nós trabalhamos para conseguir, nós lutamos para conseguir, e não é fácil muitas vezes, é muito difícil muitas vezes. Então, quando nós oferecemos isso, nós estamos colocando, primeiro, valor à nossa Torá, porque a Torá não perde valor jamais. Os sacrifícios são feitos de forma diversa, não mais daquela forma como antigamente. E nós estamos dando valor à nossa sinagoga. Por quê? Nós estamos trazendo recursos à nossa sinagoga e estamos dando valor a nós mesmos. Porque quando nós oferecemos algo nosso, algo de valor nosso, à sinagoga, nós estamos dizendo ao Eterno: Eterno, eu sei que esse valor que eu estou fornecendo aqui me foi difícil de ganhar, mas eu estou confiando em Ti. Por que essas sinagogas são tão prósperas? As pessoas que fazem parte dessas sinagogas são tão próximas? Porque justamente elas oferecem, como ofereciam antigamente os animais em sacrifício, oferecem sacrifício de coisas que realmente têm valor nas suas vidas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Hoje eu gostaria de fazer um comentário a respeito da Haftarah. Achei uma leitura bem interessante que me chamou a atenção, que a partir do versículo 15, a gente estava fazendo a leitura ali em Malaquias 4, na página 619, a gente tem a leitura que diz o seguinte, a partir do versículo 15: Assim, pois, nós chamamos ditosos aos soberbos. Também os que obram impiedade são edificados com firmeza. Também tentam ao Eterno e escapam do castigo. Então, os que temem ao Eterno falam cada um ao seu companheiro, dizendo que ele castigue aos maus e recompense os justos. Então, o Eterno escuta e ouve, e um livro de memória é escrito diante dele para recompensar os que pensam no seu nome. Os seus ditos estarão comigo, diz o Eterno dos Exércitos, até o dia que eu tenho guardado para o pagamento. Terei piedade deles, como o homem tem piedade de seu filho que o serve. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui nesse trecho é que Deus fala que vai recompensar aqueles que pensam no seu nome. Então, o ato de pensar no nome de Deus, e o nome de Deus ele tem letras, e a gente precisa visualizar essas letras e pensar nelas, atrai recompensa para aquele que faz isso, né? Então aqui a gente vê um nível bem espiritual, né? Nada físico, onde a gente vê, imagina, pensa, e o ato de pensar atrai bênçãos e recompensas. Outra coisa que eu achei interessante aqui é que nesse texto, inclusive os sábios no Talmud, eles comentam a respeito disso, que ele fala assim ali, logo no 15, ele fala com as minhas palavras, tá? Ele fala que o soberbo, ele faz a sua maldade, ele pratica a injustiça e Deus não o pune. Então eu chego pro Zaquim Avinadab e falo assim: você viu lá aquele cara fazendo coisa errada? E Deus não puniu ele? Os sábios dizem que quando Deus perguntou a Moshe sobre os ímpios,
Moshe falou assim, que os ímpios sejam destruídos. Então Deus pegou e falou assim, então eu vou anotar no meu caderno que os ímpios vão ser destruídos. E o dia que você agir como ímpio, você também perderá a sua parte. Então quando Moisés tentou a Deus, Deus não teve piedade dele. Por quê? Porque ele não teve piedade do povo. Então, esse trecho, inclusive, ele faz alusão a aquele momento que Moshe tentou Deus na pedra, né? Também fala a respeito dos espias que tentaram a Deus. Então, essas pessoas que tentaram a Deus e falaram mal do outro, Deus não puniu ele. Por que Deus não puniu ele? Né? Deus pune os maus e recompensa os bons. Não é isso. Deus, ele é infinito na sua misericórdia. Então, a partir do momento que nós olhamos para o outro e o condenamos, nós estamos sujeitos ao mesmo jugo. Né? Então, essa Haftará eu achei bem interessante, porque, além disso, né, ela traz essa conexão com um nome sagrado. Então, o fato do nome sagrado, quem consegue pensar, refletir a respeito desse nome, atrai bênçãos e recompensas sobre si, né? Diferente daquele que fala mal do outro. Aquele atrai a punição, né? Então esse é meu comentário. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos. Hoje, felizes aqui na mesa, que estamos com bastante companheiros aqui, amigos que compõem a mesa do Minyan, né? Dar as boas-vindas aí a todos. Exato. Hoje realmente tá gostoso aqui, né? Os comentários também estão sendo colocados no lugar certo, né? Cada um no seu lugar certo. É interessante tudo que já foi falado aqui, né? Eu não vou me alongar muito porque quero ouvir mais também dos demais aí. Mas essa porção, essa parte que o Uriel comentou, é muito interessante. Dentro desse contexto da Haftará, realmente se faz menção do nome sagrado, né? E a recompensa, né? Sobre aqueles que temem o nome, né? Aí, se for ler na sequência, aí Hashem fala que no dia em que ele resolver dar a recompensa a cada um, ali que vão ver a diferença. Ali vai haver a diferença entre o que serviu a Deus e o que não serviu a Deus. Entre o justo e entre o ímpio. Mas hoje não, como o Uriel falou, hoje ninguém pode lançar um julgamento, um juízo contra ninguém. Porque todos somos mortais, todos somos passivos de pecado, né? E somos carentes de perdão, né? A todo instante de nossa vida, né? Então não temos o direito de querer condenar ninguém, né? Pelos atos cometidos, né? Mas vai chegar um momento que vai ter o galardão de cada um, né? E aí na sequência lá fala que naquele dia, né? Naquele dia ele vai dar a bênção, né? Vai dar o galardão para aqueles que temem o seu nome, né? Então, tantos para os que pensam. Pensar também é temer, né? Quando você pensa, você para pensar, para refletir na grandiosidade do nome de Hashem, tanto é que não podemos mencionar esse nome, né? Pela grandeza dele, não podemos mencionar esse nome, né? Mas Baruch Hashem, que Deus tem colocado essa ponte aí, como o Hanot bem colocou no início, que nos conecta a esse nome, né? E mesmo sem sabermos pronunciar, nós estamos conectados e somos mantidos vivos, né? Em pé, através da sua misericórdia, porque ele é misericordioso, né? E ele é compassivo, né? É clemente e perdoador, né? Mas na hora certa, na sua hora certa, né? Nós não devemos querer adiantar nada, né? No momento certo vai acontecer todas as coisas. E hoje estamos vivendo o momento certo. Hoje é o dia da preparação do Pêssar, né? Estamos já
estão quase chegando aí, né, na festividade, esse Shabat que faz essa ponte, né, que faz essa ponte, esse elo aqui, ligando o Shabat para o Yom Tov, né, e por conta disso ele é chamado de Shabat Agadol, porque ele liga ao grande serviço do Pesach, que é, podemos dizer, a maior festividade, né, do nosso calendário religioso, o Pesach, que nós celebramos a nossa liberdade, a liberdade que Hashem concedeu aos nossos antepassados, e por conta disso que nós estamos hoje aqui. Não fosse Deus bondoso e perdoador, né, que não levasse em conta a vida que eles tiveram, nossos antepassados tiveram no Egito, sem a possibilidade de cumprir as mitzvot, né, por conta de ser escravos no Egito, não fosse a sua benignidade, a sua bondade para com eles, nós não estaríamos hoje aqui. Então, Baruch Hashem por tudo, né? Baruch Hashem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Da Parashá de Tzav, eu queria trazer um questionamento para o Hanok, que é um quase estudioso de Kabbalah. A oferta de expiação é um boi, a de elevação é um carneiro. O valor do boi, o valor do carneiro. Quando se sacrificou do mesmo modo, se aspergiu o sangue no altar. Só que na expiação do pecado, se retira o sangue, se retira as vísceras, o diafragma e um pedaço do fígado, os rins e a gordura, o sebo. Sebo é energia, rim é vital, o fígado um pedaço, porque com um pedaço do fígado a gente vive. Já se sabia naquele tempo, que hoje sabe-se que com 10, 20% de fígado, se você receber de alguém, você vai viver. Sem fígado você morre, ele é vital. O coração, os pulmões e o sangue. E isso, para a expiação do pecado, é queimado no altar. E todo o resto, o couro e o resto do boi e seus excrementos são queimados fora do acampamento. Não só fora da área do Mishkan, mas fora do acampamento, longe. Porque o pecado não é aceito, a carne, tudo é feito, se queima fora. E se queima se aceita o que é vida, se dá a vida, se mantém a vida, se expia o pecado. Já o carneiro da elevação, ele é todo queimado e as vísceras são lavadas e queimadas no próprio altar. Isso deve ter uma tradução cabalística que o Hanok pode nos ajudar aí. Eu gosto que ele me traga Kabbalah. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Mais um comentário da mesa? Shabbat Shalom a todos. Mencionando que algumas vezes já comentei, nós somos espirituais em corpos físicos. Sabemos que entre o homem e a Hashem existe físico e extrafísico. Quero comentar um pouquinho sobre o Urim Tumim. Um exemplo, pense num botão. Você acionar ou não acionar um botão. A senha do seu Wi-Fi, letras maiúsculas e minúsculas. Se você digitar lá uma letra maiúscula onde é minúscula, o Wi-Fi não vai funcionar, correto? Ou vice-versa, ele não vai ter acesso. O acesso vai ser permitido do jeito que tem que ser. Ou é minúsculo ou é maiúscula. Desse jeito, pense num botão. Quando a Shem lá proporcionou lá a oportunidade do povo lá usar o Urim e o Tumim, percebo que o rei Saul não conseguiu ter acesso. Ele usou, tentou e não funcionou para ele. Tanto é que ele recorreu a algo que era abominável aos olhos do Eterno. O rei Davi, depois dele, utilizou inúmeras vezes, diversas vezes. Moshe Rabbeinu era um poder de santidade e espiritualidade com Hashem muito aproximado e ele não usou. Ele não chegou a usar. Yehoshua foi o primeiro que começou a usar o Urim Tumim. Ele usou. Quando estamos em período de grande abundância, onde há saúde, abundância financeira, onde tudo começa a dar certo os projetos para você, muitas das vezes você, por mais que seja uma boa pessoa, você às vezes não tem o tempo para fazer uma oração, não tem o tempo nem para fazer uma tzedakah,
não deu tempo para parar um carro para ajudar alguém a ver no sinaleiro e vice-versa. Mas porque você está confiando na força do seu braço, você está acreditando naquilo do seu braço, e não está confiando com um poder que não se vê, mas sabe que existe, que está lá em cima. Mas no momento que você está sofreu um acidente, que você está com a tua vida financeira abalada, que um amigo teu morreu, ou que você está desempregado, que as dívidas chegaram, que um ente querido teu está numa cama, no leito de morte, perceba que você deixa a força do seu braço, que você vê que não é nada naquele momento. Ali entra a parte espiritual, que você vê que a tua força não foi suficiente, que você vai ter que recorrer a algo que é extrafísico, que está lá em cima, algo que sempre existiu, mas que você se afastou dela, e não que ela se afastou de ti. E quando você começa a se humilhar, entrar no seu quarto, chorar, você orar pelo teu amigo, você ser mais empático, perceba que você vai se aproximando perto daquele mesmo botão. E quando as coisas começam a acontecer, sem a força do seu braço, mas que a força do seu braço já não funciona mais, que você depende desse poder que sabe que sempre existiu, as coisas começam a retomar, começam a entrar no seu devido lugar, cada detalhe, a ponto de que você, como baseado no Urim e Tumim, deve ter existido algo, um acesso puro, um acesso simples, que era para ser feito, não era, qualquer pessoa podia, mas tinha que ser feito daquele jeito certo, de um jeito mais humilde, um jeito que você não colocasse a força do seu braço na frente, e sim, igual Uriel comentou, como algo, digamos assim, que um poder, algo, uma energia, aquilo, digamos assim, que está lá, mas que você precisa realmente depositar na presença do Onipotente, que é o Todo-Poderoso, e não na força do seu braço. E a partir do momento que você fez essa conexão, você entrou no nível de acionar o Wi-Fi, acionar as letras, a numeração certa, entrar no nível certo de frequência, que você apertando aquele botão lá, aquilo acontece. O Urim Tumim aconteceu, funcionou no período que as pessoas fizeram o que a Hashem determinou. Então eu acredito que era um período que tinha que ter algo mais de humildade, algo mais elevado com o todo sagrado, que era o extrafísico, e não o lado pessoal. Então existia algo disso. Por esse motivo que o rei Saul, ele não conseguiu ter acesso. E os outros que eram mais manso, mais puro de coração, eles elevaram o poder que existia maior que eles e conseguiram acionar o Urim e Tumim. Exatamente isso aí, né? Para responder a pergunta do doutor, né, aproveitando a oportunidade, né, antes de começar a responder a pergunta, note-se bem que todos estamos emocionados, particularmente eu também estou emocionado. Você sabe que eu estou emocionado porque eu esqueci até no começo do meu comentário agradecer a presença de todos, mais uma vez, a presença de todos que estão hoje aqui sentados na mesa, e de todos que estão aqui na comunidade de Ponta Grossa e os que nos acompanham do outro lado da tela, e pedir a permissão também, esqueci, né? Me desculpe, né? De pedir a permissão dos homens que estão sentados na mesa, das mulheres que estão sentadas nas poltronas, e dos meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para ter alguma coisa a comentar dessa porção da Parashat Zav, né? Fazendo essa retificação, responder a pergunta do doutor Eliyahu, né? Aproveitando a oportunidade de utilizar os comentários que já foram trazidos pelos demais da mesa em resposta a essa pergunta, né? Uma pergunta muito válida, né? Por que quando era feita a oferenda de Hatad, que é a oferenda pelo pecado, né? Nesse processo da inauguração do templo, e depois na oferenda Olá, né? Que é aquela que se queima tudo, de fato, por isso ela leva esse nome de Olá, porque Olá vem de Aliyah, né? Aliyah, que nós fazemos Aliyah quando? Nós hoje tivemos a oportunidade de fazer o Mishevarach para o Olé. Olé é aquele que faz Aliyah, aquele que ascende, aquele que sobe, né? Então a oferenda de Aliyah, a oferenda Olá, ela se queimava tudo porque ela ascendia completa, né? O que acontece? São duas oferendas que têm duas funções diferentes. Uma, que é a oferenda Hatad, o objetivo dela é fazer que a pessoa que oferece essa oferenda de Hatad consiga retificar uma coisa que ele cometeu, né? Um pecado que ele cometeu, uma haverá, que é o contrário à mitzvah, né? Então, haverá
que é o contrário a mitzvah. Se nós entendemos que mitzvah é mandamento, mas mitzvah pode ser conexão, né? Então haverá, pode ser o descumprimento de um mandamento ou desconexão, quando você puxa o fio, sabe? Imagine, nós temos aqui a nossa transmissão hoje, né? Estamos transmitindo através do YouTube. Imagine que alguém pega a nossa transmissão, que qual que é o objetivo da nossa transmissão? Aproximar outras pessoas que nem conhecemos, que não temos a oportunidade de tê-las aqui na sinagoga de Ponta Grossa, mas que nos acompanham na internet com o desejo do quê? De se aproximar de Hashem, quanto nós também, né? Imagine que alguém viesse e pegasse o cabo da fonte do nosso computador e desconectasse ela. Como iam ficar as pessoas que nos estão acompanhando do outro lado? Desligadas da informação que nós estamos falando hoje, né? Então, igual, quando nós cometemos uma haverá, quando nós quebramos o mandamento, nós estamos fazendo uma separação, estamos tirando algo, né? Então, por isso é que a pessoa que oferece uma ofrenda a Hatat precisava separar, o Cohen precisava separar algumas coisas e queimá-las fora do Mizbeach, que era o lugar onde era oferecido o sacrifício, né, no altar, para que ele entendesse uma coisa, que o que ele fez foi uma desconexão. E quando nós fazemos uma desconexão, não atingimos ou não fazemos o mal só para nós, né? Senão para todos que estão do nosso lado, para todos os Bnei Israel, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. E quando oferecemos uma ofrenda a Olá é depois da Hatat, porque a Olá é o desejo da pessoa que depois de ele ter feito a retificação, através da ofrenda de Hatat, ele conseguisse ascender mais uma vez, reunir as coisas mais uma vez e conseguir ascender, se elevar nessa questão, né? Então vem uma pergunta, que é a pergunta-chave de toda essa porção da Parashá de Zav. Para quem que é o mandamento? Para quem que é a mitzvah? Para quem que é a Torá? A Torá é para os terceiros? A Torá eu aplico nos outros? A Torá eu aplico nos goim? Vamos falar de goim, né? A Torá aplica nas demais pessoas, sejam ou não judias ou judeus, né? Para quem que é a Torá? A Torá é para eu aplico a Torá para os judeus ashkenazes, eu aplico, se sou ashkenazi, eu aplico a Torá para os judeus sefarditas. Para quem que é a Torá? Para quem que eu aplico a Torá? A Torá é para mim. E eu preciso só aplicar a Torá em mim. E essa questão que nos leva a um grande erro, que é o erro da conceição das questões, né? Que o próprio Uriel e o Abiahu falaram certamente a respeito disso. Por que Hashem se preocupa tanto em que nós tenhamos a conceição certa do que estamos fazendo? O que me refiro com conceição? Quando nós vemos uma coisa, essa coisa alimenta o nosso cérebro e o nosso cérebro traduz isso numa ideia. Isso é a conceição. Quando nós vemos um mandamento escrito ou oral, nós temos uma conceição desse mandamento e nós achamos que sabemos para que funciona, mas não 100%. Nós não sabemos como funciona o mandamento 100%. Nunca o saberemos, porque quem o estipulou é o único que conhece o segredo de todos os mandamentos, né? Então, quando Hashem ordena uma coisa, quando Hashem faz uma coisa, nós precisamos ter paciência para que as coisas aconteçam também, né? Porque qual que é o problema? O problema é que nós temos na nossa mente um engano, o engano do controle, que nós achamos que temos controle sobre as coisas, sabe? Que nós achamos que 1 mais 1 sempre é 2, né? Que um negativo por vezes um negativo vai dar 1 sempre, e não é assim. Às vezes Hashem se eleva em capacidade e às vezes ele nos manda um negativo, raiz de um negativo. Qual que é a raiz de um número negativo? Não existe raiz de um número negativo. Mas, contudo, em outro plano, essas questões funcionam. Mas na nossa cabeça, nós não conseguimos entender essas questões. Então, quando Hashem fala que eu farei benignidade com quem eu quiser fazer benignidade, e eu me apiadarei de quem eu quiser me apiadar, é essa questão que Uriel estava falando. Às vezes, quando cometemos uma haverá, somos como Adam Harishon, né? Como Adam Harishon. Os sábios nos narram que o Teilim 92, que é o Salmo de Shabbat, né, foi escrito por Adam Harishon, é atribuído a ele. Por isso que ele fala, Mismor Shilei Yom HaShabbat, Tov Lehodov La Adonai, né?
Quão bom é louvar a Hashem, né? Porque os sábios nos falam que quando Adão Arishon foi expulso do Gan Eden, como ele sabia que aquele que cometesse pecado, qual que era a sentença de cometer um pecado? Que foi o que Adão Arishon escutou de Hashem, de aquele que cometia um pecado? O que comete pecado, ele morre, né? E Adão Arishon saiu do Gan Eden e ele saiu com medo. E a primeira vez que Adão Arishon saiu do Gan Eden, ele conheceu uma coisa que nós conhecemos diariamente, que é a noite, a escuridão. E ele achou que como primeira vez, era sua primeira vez nesse processo da noite, ele achou que a noite era a morte, porque ele não conseguia enxergar nada, né? Quando ele acordou no dia seguinte e viu que estava vivo, e viu que todas as coisas estavam andando, e entendeu que a benignidade de Hashem era tão grande que o poupou da própria sentença de que quem peca morre, ele compôs esse salmo de Tov lehodov ladonai, né? Usamer leshimcha elio, né? É bom louvar a Hashem, porque Hashem sabe o que faz. Nós não temos a capacidade de compreender qual que é o controle de Hashem, né? Então nós temos essa questão de conceição, né? Então, mais uma vez, só para finalizar o meu comentário e finalizar o shiur desta porção da Parashat de Zav. O mandamento é para mim, e isso é muitas vezes o que cria o problema em outras religiões e nas nossas religiões. Quando queremos aplicar a Torá para os demais, acontecem as guerras, porque acreditamos que somos mais santos que os outros e queremos impor a nossa santidade nos demais, né? Como fez a Igreja Católica, como fez muitas nações islâmicas ainda fazem essas questões, né? Como nós judeus fazemos com os outros judeus, acreditando que somos superiores a ele pela forma em que entendemos o mandamento. Quando aplicamos a Torá para os demais, achamos que somos mais santos, mas realmente somos mais rechaim. Agora, quando aplicamos a Torá para nós, é quando realmente nos tornamos mais santos. E essa é toda a chave da Parashat de Zav. Se nós conseguirmos aplicar essa questão nos nossos dias atuais, nós conseguiremos avançar com certeza e poderemos entrar para a festividade de Pesach, que nos aproximamos. Estamos a minutos, a instantes da festividade de Pesach, que mais uma vez nos lembra do quê? De quão grande é a misericórdia de Hashem, porque a maioria dos Bnei Israel não merecíamos sair de Mitzrayim, mas pela misericórdia dele, por isso é que nós lembramos, Beyad Hasaká o Bizroan Etuyá, né? Com mão forte e braço estendido. Não é pelos nossos méritos, sino pelos méritos e pela vontade dele, que ele nos tirou de lá. E nós só podemos fazer o quê? Agradecer, como Adão Arishon. Quão bom é louvar Hashem, né? Então, com isso, vamos finalizar o nosso shiur da porção de hoje. Se tiver mais algum comentário da mesa, pode ser feito ainda, né? Mientras nos preparamos para o Kiddush. Lembrar a você que nos acompanha de casa, mais uma vez, a deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E lembrar que estaremos voltando, né, com o nosso serviço de Pesach. Ainda teremos que marcar o horário certo, né? Possivelmente estávamos comentando que poderíamos estar começando o serviço do Seder, né? O serviço de Pesach a partir das 19h30, mas ainda temos que confirmar esse horário certinho para podermos executar então o nosso serviço, o nosso Seder da festividade de Pesach. Lembrar a você que nos acompanha de casa, participar juntos conosco desse grande momento, dessa grande mitzvah, desse grande mandamento da festividade de Pesach, né? Então, junto com vocês, desejamos estarmos nesse grande momento com muita alegria, lembrando da nossa liberdade, lembrando de que Hashem tem o desejo de estar perto de nós e nos tirarmos de todos os sofrimentos que vivemos diariamente, né? Lembrar as pessoas que nos acompanham de casa, né? Mais uma vez,
Pesach é uma festa que precisa de muita preparação, né? E é importante que tenhamos a oportunidade de nos prepararmos até no que corresponde ao serviço do Seder, né? Então os sábios recomendam a todos os anfitriões de casa, né? Todos os homens e todas as pessoas que fazem o seu serviço de Pesach em casa, que é preciso, é necessário que a pessoa estude o Seder, que ele dê uma lida completa no Seder antes da festa de Pesach, para ele não cometer erros na hora de fazer o Seder publicamente, né? Então é uma recomendação a todos que nos acompanham, que já têm as suas Haggadot, né? As suas Haggadah prontas para o serviço de Pesach, dar uma lida, dar uma recapitulação ali nessa Haggadah, para podermos estar prontos também para cumprirmos com a mitzvah positiva do Seder, né? Então vamos para o Kiddush de Shabbat. לעשות השבוס לדורות תמרי בדוילם וניאום בן ישראל אותכי לעולם כי את השמיים ואת הארץ וביום השביעי וביום השביעי שבת וינפש וביום השביעי וביום השביעי שבת וינפש סברי מרנם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן